mais uma vez, na santa e gloriosa paz de Jesus, aqueles que eu ainda não conheci, não tinha visto, reitero meu prazer de estar aqui com vocês. Amém? Amém. Esse é o 10º dia seguido e a 12ª vez em 10 dias em que eu vou falar, ministrar, então os irmãos já me perdoem se minha voz falhar em algum momento. No entanto, a voz de Deus jamais falha e ela fala dentro do seu coração. Amém. Bom, nós ouviremos hoje sobre o amor de Deus. O título que eu dei foi Amor Avassalador por falta de palavras. Acho que eu teria que usar um monte, mesmo assim não conseguiríamos definir o amor de Deus por nós. Estivemos falando sobre o título do meu livro dentro da Igreja Longe de Deus, de sexta, sábado, hoje na escola bíblica. E por ser um tema em que nós precisamos apresentar muitos exemplos do que acontece, fica parecendo que estamos sempre apontando alguma coisa. E na verdade estamos, conforme a palavra de Deus. No entanto, é tempo de graça. É tempo de mãos estendidas do Senhor para salvar. Então eu jamais poderia terminar um assunto como esse sem falar do amor do Senhor que está estendido diante de nós e como podemos buscá-lo e achar enquanto ele pode ser achado e enquanto ele está perto. E esse tempo é hoje, é agora, para a glória do nome dele. Amém. Abramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, leremos do verso 14 ao verso 19. Segunda aos Coríntios, 14 ao 19. Pode ir, mas também se vai deixar aqui comigo. Obrigado. Você que achou, 2 Coríntios 5, 14, puder e quiser se colocar de pé, apenas mais uma vez, sei que você já estava de pé, mas em reverência à santa e gloriosa palavra de Deus, e assim diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ainda que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Senhor Deus, nosso Pai, nós diante da Tua palavra nos curvamos, Senhor, em reverência, sabendo que apenas dela vem toda a vida e tudo o que precisamos, Pai, para nos alimentar espiritualmente e tudo o que precisamos ouvir hoje. Eu em mim mesmo não tenho capacidade nem de alimentar o meu próprio espírito, quanto mais o dos meus irmãos. Portanto, Senhor, apesar da falibilidade do meu ser, apesar, Senhor, da minha incapacidade, apesar, Senhor,
da minha falibilidade humana, que o Senhor venha usar a minha vida como um vaso de barro, uma vez mais. Guarda a minha voz, Senhor, que eu possa proclamar até o fim aquilo que o Senhor pôs no meu coração, e que todos nós, a começar de mim, ouçamos e sejamos transformados pela Tua palavra, que é o firme fundamento no qual estamos arraigados para sempre no Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Podemos sentar. Bom, como eu disse, situações e características que nos puxam muitas vezes para longe do Senhor, pecados que nos afastam de Deus, como vimos aqui durante o seminário. Aqueles que não estiveram no seminário, se eu tiver a oportunidade de ler o livro, você vai saber do que eu estou falando. Mas, como eu disse, eu não poderia falar de pecados encadeados, de hipocrisia, de dissimulação, de situações em que se está dentro da igreja, num templo, mais longe de Deus, com o coração, sem terminar falando do amor de Deus, sem terminar falando de que isso não precisa ficar assim. Isso pode mudar em um segundo, desde que o coração passe a não estar mais longe de Deus. No entanto, eu vou começar o que desejo falar hoje, falando um pouco deste texto que lemos. Depois citarei dois ou três pontos que estão no meio para o fim do livro, e depois disso falaremos apenas do maravilhoso, avassalador e poderoso amor de Deus. Que se você é cristão, está em Deus, aí você não precisa nem estar dentro da igreja e perto de Deus. Você vai estar dentro da igreja porque você é igreja. Você está nele e ele em você. Se esse é o caso, você vai exultar, porque qual cristão não exulta ao ouvir novamente sobre o Evangelho que o salvou? Qual cristão verdadeiro não exulta ao ouvir novamente sobre o amor avassalador que um dia o resgatou? E se você, porventura, por algum motivo, esteja ou no caminho de esfriamento, ou já talvez tenha se esfriado, ou quem sabe, nunca verdadeiramente entregou completamente o seu coração a Cristo, eu não sei, não conheço, é hoje. É agora, é hoje que muda, a não ser que você não queira, em nome de Jesus. Bom, nós vimos aqui que o amor de Cristo nos constrange. O constrangimento desse amor é algo incomunicável, porque ele, ainda sendo nós inimigos, como veremos aqui, morreu por nós. E essa morte de Cristo é a nossa morte. O salário do pecado do ser humano caído é a morte. Nenhum ser humano escapa desse salário, porque todos pecaram. Então todos precisam morrer. E ele morreu por todos. É isso que está escrito aqui. Todos aqueles que confiam nessa morte para a salvação estão dentro daquilo que nós chamamos de igreja, porque são igreja de Cristo Jesus. Bom, o verso 17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então essa nova criatura, ela está e deve sempre estar no comando da nossa vida. É ela que deve, por meio da ação de Deus, guiar as nossas atitudes, ações e o nosso coração, em detrimento do velho homem, que é o homem interior, ainda inclinado ao pecado e que tenta assumir novamente o controle, como vimos na escola bíblica aqui. Se você não estava aqui, é assim que acontece. As coisas velhas passaram, a escravidão do pecado passou, tudo se fez novo. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, tudo provém de Deus. Meu irmão, minha irmã, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, para ele. Se você acha que o centro da Escritura é você, sou eu, são os homens, você está enganado com o evangelho hedonista que tem sido pregado por aí. O centro da Escritura, e não só da Escritura, mas de toda a criação, é o Criador, é o Senhor. Tudo é por Ele, para Ele, glória a Ele eternamente. É sempre sobre Ele.
faz, nós somos salvos nisso. Deus é muito bom. Aleluia. Tudo provém de Deus. E Ele nos reconciliou consigo mesmo. Lembra? Nós somos salvos de quê? Da ira de Deus. Ele mesmo estava contra nós, porque nós estávamos contra Ele. E Ele nos reconcilia com Ele mesmo. E guarde essa palavra: reconciliação. E Ele também, além de nos reconciliar, Ele nos deu um ministério. Um ministério no qual nós devemos, obviamente, ministrar. O quê? Reconciliação. De quem? Das pessoas que nos ouvem com Ele. Então, nós não recebemos apenas a nossa reconciliação, nós recebemos uma comissão, uma vocação, um ministério. Todos têm esse ministério. Não importa se você trabalha na igreja, no diaconato, limpando, varrendo, recebendo os irmãos, tocando violão, pregando aqui, pastoreando, não importa o ministério que haja dentro da congregação em que você esteja inserido. Eu tenho certeza que há um em que todos nós estamos inseridos, que é ministrar reconciliação. Ou seja, levar às pessoas esta mensagem maravilhosa de reconciliação. E isso está escrito também lá no fim do verso 19, dizendo que Ele nos confiou a palavra de reconciliação. Muito bem, entendendo isso e ligando exatamente ao fim de alguns pontos que estão no livro dentro da Igreja dos Irmãos de Deus, quando a pessoa se encontra dessa forma, em uma religiosidade vazia, frequentando um templo, frequentando uma igreja, mas o seu coração de alguma forma se distanciou, ou está se distanciando de Deus, isso acaba criando eu usei no livro um exemplo de doença autoimune, que é um tipo de doença, não sou médico, mas pesquisei um pouco sobre isso, assistindo também alguns seriados de TV, que é quando o corpo ataca a si mesmo, e se não for detido, o corpo destrói a si mesmo. Isso acontece individualmente e também coletivamente em uma congregação, quando se está participando, humanamente falando, dos cultos, dos ministérios, vindo à igreja, mas o seu coração de alguma forma está distante de Deus, está ainda escravo de algum pecado, não está totalmente servo de Cristo. E quando isso acontece, tanto na sua vida, quanto na minha vida, quanto também na congregação, o ministério da reconciliação fica prejudicado. E é aí que nós vemos em tantos lugares, igrejas que se esforçam tanto para angariar novos convertidos, novos membros, mas quando essas pessoas chegam, essa reconciliação é apenas uma religião humana. Não se torna e não é gerada, pelo menos na maioria dos casos, porque não sou soberano, apenas Deus é para saber quem é salvo ou não, mas na maioria dos casos, pelos frutos, podemos ver que é apenas uma reconciliação humana e não a reconciliação da qual Paulo está falando, que é com Deus. Nós precisamos ser árvores que dão frutos, precisamos estar ativos no ministério da reconciliação para que outras pessoas, por meio da nossa vida e operação e soberania de Deus, sejam alcançadas por essa reconciliação. Caso contrário, acabamos vendo muitas igrejas que estão exatamente iguais, ou pessoas, ou igrejas, àqueles religiosos aos quais Jesus disse: ai de vocês, escribas, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês lutam tanto para fazer um discípulo, para converter alguém, e quando vocês conseguem, vocês fazem ele mais filho do inferno do que vocês. O que isso significa? Vocês conseguem trazer eles para essa situação em que vocês estão, que é uma situação externa de busca a Deus, externa de estar diante de Deus, externa de mostrar piedade, mas com um coração diferente daquilo que as pessoas podem ver. E
com esse ministério de reconciliação prejudicado, tudo fica complicado. Antes de falar em uma consequência direta disso, nós temos dois extremos muito claros no meio da Igreja de Jesus em nosso país e em outros lugares, principalmente no Ocidente. O extremo completamente coerente com as Escrituras, teologia perfeita, pregação do Evangelho perfeita, doutrinas dignas de respeito, que é o que chamamos na teologia. Por exemplo, eu posso não concordar com um irmão de uma outra denominação, mas não significa que esse irmão naquela doutrina é um herege, ele apenas tem uma opinião diferente da minha, que não vai mudar o Evangelho da salvação. Chamamos isso de opiniões dignas de respeito, de interpretação das Escrituras. Então, perfeito, tudo perfeito, mas não tem ação de Deus, não tem a chama de Deus no coração, não tem o ardor do Senhor no coração, não tem a ação do Espírito no coração que gere frutos. Isso é a famosa letra que mata. Sabe-se muito, mas não externaliza-se aquilo no povo, que aprende-se muito. Esse é um extremo perigoso. Outro extremo é baseado e fundamentado no sentimentalismo, no que se sente, na emoção. Então emociona-se, sente-se muita coisa, eu sinto isso, eu sinto arrepio, eu me emociono com uma canção, e o povo mantém-se movimentado por esse sentimentalismo, por essas emoções, que podem acontecer, obviamente, com cristãos verdadeiros, que quem não se emociona diante da palavra da cruz? Eu sou um cristão que me emociono todas as vezes diante do Evangelho pelo que Cristo fez comigo. Agora, quando não há fundamentação doutrinária correta na palavra, segundo o ensino das Escrituras, e é só emoção, é só sentimentalismo, será só, na maioria das vezes, mãos para cima, um choro na oração e volta para casa, e não dura 1, 2 dias, e a prisão do pecado volta de novo, a escravidão do pecado retorna, porque emoção não salva ninguém. Emoção a emoção boa e correta é quando ela provém da palavra, quando conhecemos o que Cristo fez por nós, e aí nós podemos nos emocionar, podemos chorar diante do Senhor, podemos sentir, é óbvio, este amor palpável de Deus a nós. Mas há um remanescente que fica entre um e outro, que eu creio que é onde o Senhor deseja que nós estejamos, que é onde que eu creio Deus deseja que você esteja, que eu esteja, que não sejamos secos, que não sejamos acostumados com o sagrado e com tão maravilhosa salvação a ponto de não nos emocionarmos, não sentirmos nada, ouvimos uma canção que fala do Evangelho e não queremos cantar, chegar na hora do louvor e da adoração, não sentimos vontade de dar ao Senhor um tributo de honra e louvor. Isso é muito ruim. Mas também que Deus nos guarde de não ficarmos sem a fundamentação da palavra. Vimos aqui que a raiz da árvore pega os nutrientes do solo para que possa a árvore dar frutos. E esse solo é a palavra de Deus. Então o Senhor quer de nós o centro desses dois extremos, que é estarmos fundamentados na palavra de Deus, conhecedores do Evangelho que nos salvou, entendedores do que o Senhor fez por nós, entendedores de como Ele nos chama para caminhar, mas também que ainda nos emocionemos quando ouvimos esse Evangelho, que sentamos esse Evangelho e esse amor em nós quando cantamos ao Senhor, quando oramos por alguém, quando estamos diante dEle com nossas lágrimas. Nesse meio é onde o Senhor nos quer, que sejamos cheios do Espírito, dando frutos, no entanto, firmados na palavra de Deus. Amém. Fechando esse parênteses, vou voltando ao resultado, à consequência do ministério de reconciliação estar prejudicado, tanto na sua vida, porque se você estiver vivendo de alguma forma com o seu coração se afastando ou afastado de Deus, ainda que esteja frequentando a igreja, o ministério da reconciliação na sua vida fica prejudicado. Ele não fica morto porque Deus usa quem Ele quer, enquanto quer e onde quer. No entanto, ele fica prejudicado. E acaba acontecendo uma outra coisa, como diz em Romanos 2, do 21 ao 24, que
O nome do Senhor acaba sendo blasfemado entre os gentios, que para nós aqui simbolizam aqueles que estão fora. Israel foi criado por Deus, estabelecido por Deus para ser o exemplo, a sinalização do povo dele. E os gentios deveriam olhar para aquele povo e ver uma coisa diferente lá. A mesma coisa com a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para ser esse Israel de Deus nesse sentido. Mas quando nossas atitudes, os nossos frutos são contrários, exatamente pelos motivos de estarmos, de alguma forma, dentro das atividades da igreja, mas longe de Deus, ou nos afastando de Deus, ou nos esfriando para com Deus, acabamos, muitas vezes, fazendo com que o nome do Senhor seja envergonhado. Muitos acabam fazendo isso. Igrejas inteiras, às vezes, eu contei aqui um exemplo na escola bíblica. Uma igreja fez com que uma mãe não quisesse que a sua filha viesse até a nossa congregação. Não vale contar aqui, até porque eu iria identificar a igreja, não quero fazer isso. Mas tamanha coisa errada que foi ensinada e feita com aquela menina, onde ela estava lá. Isso faz o quê? O nome do Senhor ser envergonhado. Mas isso acontece também individualmente, porque as pessoas estão olhando para nós. Nós carregamos o nome de Jesus, querendo ou não, aonde quer que nós estejamos. Amém, irmãos? Entendemos isso? E para finalizar, a última coisa, pelo menos de forma como um tópico, que eu vou falar sobre, apontando o erro, apontando alguma coisa errada, é essa. O estágio final de estar dentro de uma igreja longe de Deus, se ficarmos assim, acabamos anestesiados, com a consciência cauterizada, e aí vem uma indiferença. Esses irmãos são os mais difíceis de você tentar ajudar. É claro que sempre Deus é quem faz a obra, mas, por exemplo, eu como pastor, quando visito algumas pessoas que ainda têm temor de Deus, que ainda sabem que precisam voltar ao Senhor, ainda choram quando conversam, quando eu oro junto com elas, mas tem irmãos que sabem, eu sei disso tudo, mas eu estou indiferente. É como se não acontecesse nada, é como se eu soubesse e de nada valesse, e que o Senhor nos livre de chegar a esse extremo. Muito bem. No entanto, tanto aos que estão ou estavam ou estiverem assim, quanto aos que nunca estiveram, porque de uma vez por todas foram resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Jesus, o amor de Deus é o que faz a diferença. E é esse amor com que Deus nos amou que garante que tenhamos em nosso coração a certeza de que somos dele e de que nada e nem ninguém pode nos tirar das mãos dele. E é disso que nós vamos falar daqui para diante. Eu vou ler em Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 11, que diz assim, Romanos capítulo de número 5, do verso 6 ao verso 11. Que diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Está vendo aí de novo? Reconciliados, reconciliação com quem? Com Ele mesmo. Quando nós éramos o quê? Pessoas buscando a Deus, pessoas que queriam saber, não. Quando nós éramos ainda uns fracos, pecadores, inimigos dele, ele mostrou o seu amor morrendo por nós quando éramos adversários dele. Você sabia que a palavra Satanás
do Antigo Testamento, ela significa adversário, inimigo. O Novo Testamento é escrito em grego, então não dá para dizer que é o mesmo termo usado. No entanto, o significado é um nome que tem significado. Satanás é um ser, mas Satanás é uma definição também de inimigo. De alguma forma, todos nós éramos um tipo de Satanás, um tipo de... Presta atenção, não estou dizendo que nós somos demônios, não, por favor, tá? Nós éramos um tipo de inimigos de Deus por causa do significado da palavra Satanás, Satã, do Antigo Testamento. E foi aí que ele morreu por nós. E foi assim que ele se entregou por nós. Não foi quando nós já estávamos com o coração contrito, não foi quando nós já estávamos com o coração buscando ser uma pessoa melhor, foi nos piores pecados que cada um de nós aqui cometeu ou que poderia cometer. Foi sabendo disso e pensando nisso que ele se entregou e morreu por nós. E nos reconciliou com o Pai. Agora, olha só. Está escrito uma coisa muito interessante aqui. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas eu vou além aqui. Olha só, quem sou eu para ir além de Paulo? Mas eu vou além aqui no exemplo. Pelo bom, pela pessoa boa, alguém talvez se anime a morrer. Pessoas deram a vida umas pelas outras, em guerras, em situações em que a outra pessoa estava em perigo. Agora, isso pode ser feito. Agora eu pergunto a você que é pai e que é mãe: você daria a vida do seu filho por alguém? Eu não. Eu daria a minha, talvez. Eu devo dar pelos meus irmãos, segundo Jesus diz, mas a do meu filho, a dos meus filhos, eu não daria. E olha que eu sou humano. Isso é incomparável com Deus, porque o Filho de Deus é o próprio Deus. Você daria, pensa num amigo, uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você ama demais, mesmo por essa pessoa, você daria o seu filho? Eu não daria. Eu me entregaria, mas o meu filho não. Agora pensa numa pessoa má. E para não pegar, não pensa numa pessoa que fez maldade contra você, não, para não vir rancor no seu coração. Pensa numa pessoa má em geral. Uma pessoa ruim, um serial killer, essas pessoas que matam, abusam de crianças, que fazem coisas que não existe, até Deus duvida, porque Deus conhece a nossa maldade e todas as coisas, mas que é difícil até de acreditar que o ser humano faz. Você daria o seu filho para morrer por uma pessoa dessa? A descrição que nós temos de nós mesmos para com Deus é exatamente essa. Olha que maravilha, meu Deus, meu irmão. Nós éramos essas pessoas mais ruins, inimigos. Nós não estávamos só longe, não. Nós éramos inimigos, afrontadores de Deus por nosso comportamento escravo do pecado. E Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Aleluia, isso é incomensurável, incomunicável. É como se você e eu pegássemos o seu filho, você que é pai, que é mãe, você que não é, pode ter uma ideia, você que ainda vai ser, se Deus quiser, você terá essa ideia quando seu filho nascer. O que é isso? Imagine essa criança, o seu filho, ou mesmo já adulto, sendo entregue para morrer. Não é só morrer, não, é para sofrer. E sofrer muito, e você ainda lê em Isaías 53 que a Deus agradou moê-lo. Como um pai se agrada em ver o seu filho moído, o que é morto aos poucos, sendo amassado, esmigalhado como uva no lagar. Por um inimigo, porque você ama esse inimigo. Amados, não tem religião nesse mundo. Não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, que poderia ter criado isso da sua própria mente. Não existe nada parecido com isso em toda a história de qualquer religião que você possa pensar e imaginar. Nenhum
pai terreno e muito menos Deus inventado pelas nações ou pelo diabo tem tamanho amor de morrer por nós. Você está vendo como é triste quando nós negamos esse amor e vamos dar ouvidos à nossa carne, vamos dar ouvidos às nossas próprias vontades e damos as costas para um Deus que nós ainda inimigos fez isso por nós. Pense nisso, não se esqueça disso. Ele deu o seu filho por inimigos e hoje você não é só amigo, você é filho, aleluia, para tornar você filho dele, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. O teu evangelho é glorioso, diante dele nós exultamos, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, incomparável, incomparável é o teu amor. Oh, glória. Efésios 2, do verso 1 ao 8, diz assim: Ele deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então estávamos nessa condição quando Ele nos deu vida, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, não está no texto, eu que citei, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é graça de Deus. Muitas vezes nós falamos sobre a graça de Deus e não entendemos o que é graça de Deus. Favor imerecido, pela graça nós somos salvos, aleluia. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Então quem ressuscita é um novo homem, é nova criatura. As coisas velhas passaram, como já lemos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Até para crer nele, é Ele que nos dá fé, é Ele que nos alcança, é Ele que nos move, é Ele que nos inclina diante dele. Que amor é esse, meu irmão, minha irmã? É um amor avassalador sobre o pecado que nos dominava, sobre o mundo que tenta nos segurar e talvez muitas vezes nos trazer de volta para Ele. E esse amor, além de nos salvar, também nos move ao ministério da reconciliação, porque sabendo nós tão grande salvação que há, e como estão em perigo as pessoas que não estão alcançadas pela nossa graça, não podemos ficar calados, não podemos ficar quietos, não podemos deixar de externalizar isso e pregar a tempo e fora de tempo, como vimos aqui na sexta ou no sábado. Aleluia. A vontade da carne e os pensamentos era o que nos dominava antes, como lemos aqui. Não podemos voltar a isso. A vontade da carne do velho homem, dos pensamentos, aquele pensamento que eu já falei aqui algumas vezes, hedonista, de que hedonista é quando o centro está no prazer humano, aquilo que o homem quer, que o homem deseja. Isso me faz bem. Então faz. Isso é o que o mundo ensina. Faz bem, faz, não importa. Seja assim. Não, não é assim. Nós fomos comprados por um preço de sangue muito alto. Nunca se esqueça disso. Você daria o seu filho para um inimigo? Deus fez isso. Como podemos nós querer voltar para o lugar do qual Deus nos tirou, e para nos tirar de lá, Ele teve que fazer tamanho sacrifício? Que ingratidão é essa? Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Seguindo, 1 João, capítulo 4, diz assim, 1 João 4, verso 10. Nisto consiste o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos amou primeiro. Ele me amou. Ele te amou. Aleluia. Ele me amou. Ele te amou. Não importa o que o diabo queira dizer, não importa o que o mundo diga, não importa o que a sociedade fale, não importa o que o seu próprio coração inclinado ao velho homem aí queira se revestir e dizer ao contrário. Ele te amou. E o que Deus faz permanece para sempre. Ele me amou. Ele me ama. Aleluia. Louvado seja o nome dele para sempre. Efésios capítulo 5, do verso 1. Ao verso de número 14. Diz assim: Efésios 5, verso 1 ao 14 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A consequência desse chamado tem que gerar isso aqui, meu irmão, minha irmã. Deixe essa palavra penetrar no seu coração. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, não mais inimigos. Amém? Agora são filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Você pode dizer isso? Cristo me amou. Cristo me amou. Aleluia. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundícia de toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, não voltemos para onde? Para o mar de lama de onde Deus nos tirou, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Pois outrora eres trevas, nós éramos trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, como nós vimos aqui sobre esconder os pecados secretos. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Um dia todos nós ouvimos isso e despertamos, e se há alguém aqui nessa noite que está no caminho de se desviar, de se afastar, ou que nunca tenha conhecido Cristo, em nome de Jesus, a palavra de Deus para você hoje é essa: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E hoje e agora, em nome dele, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Isso é um chamado e um alerta, esse texto. É um alerta para nós que estamos em Cristo, para que não voltemos a compactuar com as obras de antes, voltemos a ser trevas. E é um chamado a você que talvez já esteja fazendo isso. O dia é hoje, a hora é agora, não deixe para amanhã, porque você não sabe se há amanhã. Em nome de Jesus Cristo, hoje, enquanto a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto, enquanto é tempo de graça, vem até ele, certamente ele não o lançará fora e não a lançará fora. Em nome de Jesus, você pode sair daqui transformado para a glória do Senhor. Gálatas 2, eu estou lendo demais hoje as Escrituras, porque como eu dei muito conteúdo do livro, ainda que baseado nas Escrituras nesses dias,
Eu quero ressaltar também com isso que o nosso principal livro é este aqui. Livros sobre ele nos abençoam, mas o principal livro do cristão é esse aqui. Nada pode substituí-lo. Gálatas 2, verso de número 18, diz assim, do 18 ao 21. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, presta atenção, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quem é esse sujeito dessa frase? Eu estou crucificado com Cristo. É o velho homem. É esse velho homem que quer voltar para o pecado. Então toda vez que essa inclinação do pecado quiser te levar para longe de Deus, diga para ela, fique quieto aí, você não manda mais em mim. Hoje eu sou nova criatura. Você que é inclinado ao pecado está lá, crucificado com Cristo. Quem vive aqui hoje é quem ressuscitou com Ele e segundo a imagem dele foi criado. Aleluia. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Diga de novo, isso não faz mal. Que me amou. Aleluia, que me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, meu irmão. Olha só que coisa terrível. Se eu volto para onde eu estava preso, é como se eu dissesse com a minha própria vida. É óbvio que isso não acontece, Cristo não morreu em vão, mas a atitude de quem volta a essas obras é como se essa pessoa dissesse a Deus, a tua morte foi em vão, eu não ligo pelo que o Senhor fez, eu vou voltar a satisfazer os meus desejos. Não façamos isso. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo em nós nos ajude a isso. O fruto vem de Cristo em nós e não da lei. Não são coisas que nós fazemos porque colocamos na mente, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Nós fazemos as boas obras sim, trabalhamos no ministério do Senhor sim, mas porque Cristo está em nós. Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. E isso resultará em obras de justiça, em boas obras, em ajudar os irmãos, em orar, em estar sempre pronto a ajudar o pastor, em trabalhar no ministério, mas não porque eu pensei, agora eu vou fazer isso porque isso vai me salvar, mas porque Cristo vivendo em mim me leva a fazer isso. Aleluia. João 3, Evangelho de João, verso 13 ao 21, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, porque ele ressuscitou, amém? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Como eu disse, quando nós andamos em hipocrisia, em simulação, escondendo pecados, nós queremos fugir da luz, porque a luz vai expor as trevas que ainda estão em nós. Quando nós voltamos para a lama de onde saímos, isso acontece. Mas quando nós, claro que nós pecamos, vou repetir, pecamos porque somos pecadores, mas não voltamos a ser escravos do pecado. Quando pecamos porque somos pecadores, nós nos arrependemos e temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. No entanto, quando nós estamos nele e as nossas obras são feitas nele, por causa dele, não por causa de uma religiosidade humana, o que acontece? Não temos medo da luz.
vivemos na luz, e ainda que estejamos errados, não temos medo de mostrar quem somos de verdade, porque só assim Ele pode nos transformar e nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus. Mas uma coisa muito interessante, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, rapidinho, enquanto o povo estava no deserto, depois de sair do Egito, diversas serpentes ardentes, como descritas no livro do Êxodo, picaram pessoas do povo, e as pessoas começaram a morrer, e Deus falou para Moisés levantar uma serpente, porque foram cobras que morderam, e as pessoas olhavam para aquela serpente e ficavam curadas. E essa serpente houve uma analogia aqui de João para com Cristo ser levantado na cruz. Cristo, uma serpente. Por que isso? Sabe por quê? A serpente era o mal que trazia a morte para as pessoas. Elas picavam e as pessoas morriam. Aquela serpente era a causa do mal. Você sabe o que a Escritura diz? Que Deus o fez pecado por nós. Cristo foi feito pecado por nós. O Filho de Deus, o próprio Deus, o que não tinha pecado, foi feito pecado. Por isso o símbolo da analogia com a serpente. Ele foi feito mal naquele momento na cruz, porque a nossa maldade estava sobre ele. Meu irmão, minha irmã, eu não consigo nem tentar explicar. Se eu tentar escrever um livro sobre isso, acho que eu escrevi uma enciclopédia, morria e não chegava na introdução, no fim da introdução, porque isso é ininteligível. Deus se faz pecado por nós. Por isso a serpente, que era o que matava, foi levantado, e olhando para ela as pessoas eram salvas. O pecado, que é o que mata o ser humano, quando olhamos para aquele que foi feito pecado por nós, nós também somos salvos e vivemos para a glória de Jesus. Aleluia. A reconciliação, meu irmão, minha irmã, é tempo de graça. É tempo de graça para você. É tempo de graça, é tempo de proclamar essa graça por onde quer que você for. É tempo de não sair daqui hoje escondendo esse pecado, porque você não esconde ele de Deus. É tempo de sair daqui hoje não mais de boca fechada, mas pronto a ser usado no ministério da reconciliação para o qual Deus nos chamou, em nome de Jesus. Como pode nós olharmos pessoas caminhando para o abismo e não falarmos dessa graça, desse evangelho, desse amor? Não é convencer ninguém, não é ser mal educado, não é ser chato, não é nada disso. São coisas diferentes, mas é falar e deixar que o Espírito Santo gere aquilo no coração da pessoa. Você ora, gere em amor aquela conversão com a sua oração, mas deixe que o Espírito Santo faça a obra na vida das pessoas. Esse amor avassalador é demonstrado quando a parábola do filho pródigo é contada. Aquele pai foi envergonhado. Se hoje já é uma vergonha o filho pedir uma herança antes do pai morrer, imagine naquela época, a sociedade patriarcal, extremamente respeitadora para com os mais velhos. Aquele filho saiu, pediu a herança, gastou como quis. Certamente deve ter chegado notícias para o pai. É muito provável, podemos conjecturar o que o filho estava fazendo e andava fazendo, até porque o filho mais velho depois disse com o que ele gastou o dinheiro. Então a notícia provavelmente chegou. E o que aquele pai faz? Ainda estando na frente dos empregados, de todas as pessoas, ele foi envergonhado na frente de todos. E ainda assim, quando o filho aparece no horizonte, o pai corre em direção a ele, faz sem pensar em nada. E é isso que Deus fez por nós e faz por nós e está pronto a fazer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, e fora pelas ruas da cidade, em qualquer lugar que haja alguém que creia no seu nome, o Pai correrá e abraçará e colocará um anel nos dedos e sandália nos pés, e haverá festa no céu, porque o Senhor alcançou mais uma alma com a sua graça. Aleluia! Como é que pode não se emocionar com isso? Isso é bom, desde que baseado na palavra, é bom e muito bom. Irmãos, eu gostaria de finalizar convidando você a se colocar de pé, se você puder, quiser, claro.
O amor do Senhor é avassalador contra o pecado e a morte, contra o que deixa as pessoas dentro da igreja longe de Deus. E os frutos na nossa vida são um sinal de que estamos exercendo o ministério da reconciliação, porque já fomos reconciliados e permanecemos nele. E essa graça nos atraiu. Nós vamos cantar uma canção, vou tentar pelo menos com a minha voz aqui, cansada, de 10 dias seguidos e 12 preleções, para que pedirmos ao Senhor. Se você está aqui, como eu sempre digo, isso é uma palavra que ressalta que Deus vê o coração. Portanto, eu não peço manifestação pública quando o assunto é esse. Não que eu nunca peço, mas geralmente eu não peço, porque você precisa entender que Deus conhece você. E mesmo se você não levantar a mão para cima ou vir para frente, as suas obras, os seus frutos, o brilho no seu olhar será diferente daqui para frente. E não só o pastor Armando, mas todos os que estiverem à sua volta verão que algo mudou em você. Se você por acaso estava voltando ao próprio vômito do pecado, se estava voltando à lama, se estava no meio do caminho, se já tinha chegado lá, ou quem sabe se há alguém aqui que não conhecia, ou nunca entregou, ainda conhecendo totalmente a sua vida a Cristo. Você, que graças a Deus não está em nenhuma dessas situações, junto comigo, sabe que é por mérito de Cristo, não nosso, amém? Então me ajude em oração e exultemos nessa graça. Peça ao Senhor que alcance, que renove, que traga de volta para o primeiro amor todos os que estão aqui, que alcance, que está perdidos, que aqui estão ou que nos ouvem pela internet. Aí onde você está, também a graça do Senhor chega, em nome de Jesus, e me transforma para a glória do nome dele. Amém. Obrigado. Graça. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem da graça. Quando você disser a alguém, Jesus te ama, esse Jesus te ama é carregado disso tudo e muito mais, que não dá tempo de falar tudo numa pregação. Entendamos isso. Bom, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez aqui ao pastor Armando, a todos os irmãos pela recepção calorosa, pelo carinho, por estarem nos recebendo tão bem. Louvar ao Senhor por estar aqui, conhecer novos irmãos, também ser abençoado pelos irmãos. Nosso ministério chama-se Reconstruindo os Muros do Evangelho. Não que o Evangelho precise de reconstrução, mas a pregação do verdadeiro Evangelho, por isso reconstruindo os muros do Evangelho. Somos um ministério com um braço muito forte online, com alcance de mais de 3 milhões de pessoas na internet. Nós somos Angola, Moçambique, Portugal, países de língua portuguesa em geral. E o sustento desse ministério, a continuidade dele depende da venda dos livros. Cada livro faz diferença para que nós continuemos. E nós trouxemos para os irmãos o livro Dentro da Igreja Longe de Deus, que foi o tema do seminário. Então não é necessário que eu me alongue sobre ele aqui. E o livro Aniquilação à Última Hora, que é uma ficção cristã, que aborda temas atuais e muito interessantes para a nossa reflexão. Você verá um testemunho sobre ele, o tema e o trailer dele aqui quando eu terminar. Ele foi, para a glória de Deus, a ficção cristã nacional mais vendida do Brasil em abril e maio de 2018. E em agosto, eu falei ontem que estávamos em terceiro, já estamos em segundo. Já é a segunda mais vendida do Brasil de agosto. E quando nós viemos nas igrejas, nós conseguimos trazer uma oportunidade aos irmãos de trazer os livros mais baratos. Se você procurar por nós, por Muros do Evangelho, Facebook, YouTube, Instagram, Google, em qualquer lugar na internet você vai nos achar. O primeiro lugar que você vai achar, você vai ver que o preço dos livros é pelo menos R$10 mais caro de cada um. E aqui nós ainda, quando as pessoas, se você pode, quer levar os dois juntos, você paga ainda mais barato, tá? E ainda ganha um cupomzinho para o lançamento do meu novo livro no mês que vem, dá 10% de desconto. São livros bons também para presentear, tá? Então, se você já comprou o seu talvez e pode e pensa em alguém presentear, presentei Dentro da Igreja Longe de Deus para pessoas que já vieram à igreja, já ouviram a palavra, de alguma forma tiveram contato. E o Aniquilação, até o meio, ele é um romance eletrizante que te prende, mas ele não fala que é cristão até o meio do livro.
Então é estratégia, eu fiz de propósito. As pessoas, quando perceberem, não conseguirem parar de ler e vão ter que ler até o fim sobre a graça de Deus. Como eu sempre digo, eu não sou artista, não me considero assim, não dou autógrafo, não gosto desse nome, mas eu faço uma dedicatória com amor, com carinho aos irmãos que desejarem. E me despeço, reverente ao Senhor. Pastor, obrigado. Mônica, obrigado. Obrigado a todos os irmãos. Minha esposa e eu estamos muito alegres de termos estado aqui com vocês. Tá bom? E eu vou deixar vocês aqui com... Primeiro vai passar o trailer do livro Dentro da Igreja Longe de Deus. Depois um pequeno testemunhozinho de uma irmã que eu achei muito curioso. Quando ela me contou esse testemunho, rapidinho. Eu falei, só vai ter que gravar isso aí, porque é muito engraçado e curioso e interessante sobre o livro Aniquilação e depois o trailer do Aniquilação, tá? Mais 3, 4 minutinhos. Você tem essa paciência? Amém. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Paga daqui também, paga daqui. Meu nome é Ivete, eu sou da Primeira Igreja Batista de Piratininga. E, gente, como todos sabem, ler é muito bom. Que inclusive está escrito na Bíblia que errai em não ler as Escrituras. Mas vocês estão vendo esse livro aqui? É maravilhoso. Tem 2 semanas que eu acabei de ler esse livro. Mas eu só quero dizer a vocês que é um perigo comprar esse livro, porque se vocês tiverem compromisso no outro dia para trabalhar, evite de ler à noite, porque simplesmente vocês não vão conseguir dormir. Porque ele é tremendo, você não consegue fechar o livro, você vira uma página e diz, não, agora eu vou dormir. E você vira outra e você perde a noite todinha acordada vendo o livro, porque ele é maravilhoso. Eu recomendo, porque eu fiquei uma noite e um dia lendo esse livro, mas valeu a pena. Foi muito bom. Boa sorte.